Agora, em relação àquelas pessoas que foram condenadas a penas de até 17 anos por conta daquela quebradeira do 8 de janeiro e que o Supremo entendeu que ali houve uma tentativa de golpe de Estado. Qual é o posicionamento de vocês, especialmente o seu, Renan, como pré-candidato à presidência? Porque ali a gente vê, por exemplo, uma série de desrespeitos aos direitos individuais, às garantias fundamentais do cidadão, como, por exemplo, não foi observado no caso de todos esses que estão condenados a penas absurdas, o devido processo legal. Vamos lá. Primeiro, eu não acho que foi só uma baderna. E se fosse só uma baderna, nós, que somos pessoas que defenderem a ordem, vamos crer que essas pessoas deveriam ser punidas. Então, aquelas pessoas, elas estavam na frente do quartel. Por golpe de Estado? Sim. Não como baderneiro? Não só como baderneiro. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis, elas não estavam pedindo, eu quero uma lei mais justa, quero isso. Não, não. Elas estavam pedindo que o exército invadisse o Congresso Nacional e desse um golpe para colocar o Bolsonaro no poder. Mas elas não foram levadas àquela situação por tudo o que aconteceu durante a campanha, que a gente viu que houve uma série de manipulações, não foi uma disputa igual. Eu não Elas sei. perceberam, por exemplo, que as instituições foram cooptadas, que o Congresso não está fazendo sua parte. E naquela época, por exemplo, as Forças Armadas gozavam ainda de muita credibilidade perante a sociedade. Talvez não tenha sido por isso um último pedido de socorro, que elas acamparam ali em frente aos quartéis. Olha, era todo mundo maior de idade. Todo mundo maior de idade. Todo mundo sabia o que estava fazendo. Eu não posso falar agora que essas pessoas são manipuladas ou que estavam ali num último grau de esperança. Eu não vou falar que um bandido que roubou o seu celular ou que assaltou uma pessoa, que matou um entregador, fez isso porque estava com fome, que é aquela desculpa que a esquerda sempre usa. Aquelas pessoas são maiores de idade, elas são titulares de direitos e deveres. Então aquelas pessoas estavam na frente de quartéis, e a gente precisa lembrar, elas estavam pedindo um golpe de Estado com Bolsonaro no poder. Não, elas não estavam pedindo, olha, queremos uma investigação sobre as decisões. Elas queriam um golpe de Estado com Bolsonaro no poder. Elas estavam na frente de quartéis, elas não estavam na frente de tribunais. O foco daquelas pessoas é que o exército desse um golpe. Mas é justo que elas peguem penas maiores calma, traficantes, pera, do que não assassinos, não é justo, mas eu vou molhar o bico, vou chegar aí. Essas pessoas, elas queriam algo errado e elas sabiam das consequências. Pois bem, elas foram se manifestar. Nós, do MBL, descobrimos trocas de e-mail ali que envolviam a BIM e Polícia Federal, que mostraram que o governo Lula estava ciente que haveria uma manifestação que tinha esta intenção de entrar nos palácios. O que o governo Lula fez? Ele retirou todas as linhas de defesa, não fez... Inclusive o Lula foi para Araraquara nesse mesmo dia, Sim. E aí permitiu. E aí essas pessoas foram vendo, nossa, vamos entrando. Essas pessoas, aí sim, são pessoas, você me desculpa o termo que eu vou usar, meio bestas, e falaram, nossa, eu vou entrar. Elas entraram. Elas achavam na cabeça delas que o que elas estavam fazendo ia motivar as Forças Armadas a fazer a tal da intervenção militar. E aí sim acabaria o governo Lula. Tanto que quando chegam as Forças Armadas ali, as Forças Armadas, elas aplaudem, né? Nossa, chegou os soldados. E aí elas vão presas. Pois bem, as penas naturalmente são absurdas. E a forma como que elas foram julgadas foi absurda. O direito foi muito pesado contra elas, elas não dispuseram de direito de defesa, elas tiveram coisas que você vê em regimes opressivos ou que você deveria ver contra traficantes, que são audiências coletivas. Imagina, quando você, no direito penal, a audiência é uma coisa exclusiva e individual. Ali você teve audiências coletivas, nem era com o juiz do caso, que era o Alexandre de Moraes, era com o assistente dele. Eram coisas, do ponto de vista do direito, absurdas. Então as penas contra essas pessoas naturalmente são absurdas. É tudo absurdo o que aconteceu ali. Teve um cara que era motorista de Uber que estava levando uma pessoa e aí os militares pegaram o cara e botaram o motorista de Uber no meio. O cara ficou preso. Então, o que houve contra essas pessoas foi naturalmente absurdo. Foi diante da impunidade que nós temos contra o crime organizado, foi absurdo na comparação. Só que eu não vou passar pano para adulto. As pessoas eram adultas, entendeu? Então, eu sou contra as penas, sou a favor da redução grande da pena dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu não vou passar a mão na cabeça e falar que era herói nacional. Porque sabiam o que estavam fazendo e, essencialmente, essas pessoas estavam erradas no que elas estavam fazendo. Erradas. Erradas no propósito, erradas no culto ao Bolsonaro, erradas em fazer baderna. Porque se for nessa mesma linha, eu ganho do Lula no segundo turno, Lula chama MST, fica acampado lá, Rússia me ajuda, Venezuela me ajuda, aí manda esse MST invadir o Congresso Nacional. Ah não, mas era só uma baderna.
Esse é o argumento da esquerda. A esquerda que usa esse argumento não é uma baderna, uma libertação do não sei o quê. Eu não posso admitir essa baderna, nem esse discurso, nem para a esquerda, nem para a direita. E vou lembrar uma coisa, nos Estados Unidos houve a invasão do Capitólio. Veja as penas que as pessoas tomaram na invasão do Capitólio. Altíssimas. Inclusive teve gente morta ali no meio. Então, ou a gente se leva a sério como Estado, ou a gente vai ficar relativizando. Não posso relativizar, senão eu não posso ser presidente. Se eu estou sendo candidato a presidente, eu tenho que respeitar a instituição, presidência da República e governo federal da maneira correta.